Nós estamos fazendo um intervalo no estudo e estudando sobre filhos pequenos nesse período do casamento. Então nós estamos estudando em especial aí até os seus 12 anos de idade das crianças. As principais situações que acontecem. Esse é o terceiro estudo. O primeiro nós demos algumas instruções básicas das Escrituras, os filhos são herança do Senhor. Vocês se lembram que nós estudamos como que a gente ganha a mente do filho? Lembra que a mente é alimentada pelos sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. São os sentidos que jogam informação para a mente. Então, a mente do ser humano, ela é como uma fortaleza. Quem ganhar a mente, ganha a vontade. O que entrar na mente, determina a vontade. A alma do ser humano, vamos lembrar, a alma do ser humano é composta de 3 elementos: mente, afeto e vontade. É esse movimento aqui. O que entrar na mente determina o afeto. O que houver na mente e no afeto determina a vontade. Certo? O assunto está ficando tão sério, mas tão sério, que a gente tem crianças viciadas em computador aos 10 anos de idade. A gente tem crianças fazendo loucuras. Aqui a gente ainda não começou muito. Mas vocês se lembram, na Inglaterra, 2 crianças de 10 e 9 que mataram uma de 6 no trilho do trem? Vocês conseguem lembrar disso? Vocês lembram, na investigação, o que aquelas 2 crianças assistiam? Elas assistiam, eu não sei se eu vou lembrar o nome do filme com exatidão, Brinquedo Assassino, Boneco Assassino, alguma coisa do tipo. Nas investigações foi isso que foi descoberto. Por quê? Porque quem ganhar a mente, ganha a vontade. E aí, vamos lembrar, dos 5 sentidos, quais os 2 principais? Visão e audição. Dos 2, qual é o mais importante entre a visão e a audição? A audição. Por quê? Porque o conhecimento vem pela palavra. É a palavra, seja ela falada, seja ela escrita, que o conhecimento é desenvolvido. O conhecimento não é desenvolvido de outra forma, ele é desenvolvido pela palavra ouvida. Lembra que a gente fez um joguinho simples, né? O que você preferiria, ver ou ouvir? A grande maioria prefere ver do que ouvir. Só que aquele que ouve, ele tem riqueza. Aquele que não ouve, apenas vê, ele é altamente solitário. Porque o entendimento da vida é feito apenas pela palavra. O entendimento não é feito pela visão. O entendimento é feito pela palavra. Queridos, até organicamente falando, o ouvido é extremamente sublime. O senso de equilíbrio nosso, a gente acha que é dado pela visão. Mas o senso de equilíbrio é dado pelo quê? Pela audição. É o primeiro sentido a ser formado numa criança, 1 mês de idade. É o último sentido a ser perdido. Estou falando tudo que eu já falei para vocês. Na 17ª semana do feto, já sabe-se que ele distingue, o feto, distingue os sons graves. Quem fala grave? O homem ou a mulher? A criança já tem percepção da voz do pai. Vocês vão ver hoje a importância disso, porque é o pai quem estabelece limites para o filho. Então, quem ganhar o ouvido da criança, ganha a mente dela. Agora, presta atenção, existe uma regrinha. Não se ganha o ouvido enquanto não se ganhar a visão. Enquanto o filhozinho não colocar atenção em você, ele não está pronto para ouvir. Ele precisa olhar para você. Então,
Se o ouvido é o aspecto mais importante para a gente edificar um filho, a visão é o aspecto pelo qual a gente ganha o filho. Então o filho ele tem que prestar atenção na gente. Quando ele presta atenção na gente, ele está pronto para ouvir. Se você tentar falar com ele correndo de um lado para o outro, você está desperdiçando voz. O filho tem que parar, olhar, aí você pode ganhar a compreensão dele, ganhar o ouvido dele. Vocês estão conseguindo entender? Nesse conceito de pensamento, afeto e vontade, algumas crianças são mais afetivas, outras crianças são mais racionais. Não importa, nós vamos ter que trabalhar esses dois aspectos do filho, tanto o aspecto da mente quanto do afeto. Não há textos mais antigos na humanidade que defendam a família como a Bíblia. Não existe. A Bíblia, ela começou, o livro mais velho da Bíblia é Jó. É o livro mais antigo da Bíblia. Depois Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Então só aí nós estamos falando de cerca de uns 4.000 anos e alguma coisa desse período mosaico aí, desse período de Moisés. Ninguém valoriza tanto a Bíblia, valoriza tanto a família nesta terra quanto a palavra de Deus. A Bíblia começa em Gênesis 3 com um casamento. No meio da Bíblia nós temos um casamento. No final da Bíblia nós temos um casamento. Deus, no Novo Testamento, ele abre mão de todos os nomes e é chamado por Pai. E ele chama todos aqueles que encontraram em Jesus perdão dos seus pecados, ele chama todos esses de filho. O primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito é o livro de Marcos. O primeiro versículo do Novo Testamento começa assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O primeiro livro do Novo Testamento fala de uma relação de um pai com um filho. Ninguém na humanidade vê tanto valor na família quanto Deus vê. Então eu vou abrir para vocês uma série de princípios e eu vou mostrar para vocês o que a Bíblia tenta transmitir para nós. A Bíblia, ela é atemporal e acultural. Ela foi escrita num tempo e numa cultura, mas para ela ser a palavra de Deus, ela está fora de um tempo e fora de uma cultura, senão ela não poderia ser aplicada a toda a humanidade. Então o que a Bíblia traz funciona. Desde uma tribo isolada no meio da Amazônia de índios, até a cultura de primeiro mundo. O princípio que a Bíblia coloca são princípios que vão funcionar para a educação de filhos, certo? Esta aula e a aula da semana que vem são vitais para a gente poder compreender isso. Hoje, como os irmãos haviam pedido, nós vamos estudar sobre esse processo de correção do filho. Sobre como que a gente corrige filho. Como que a gente fala com ele para corrigir, para poder edificar o filho. Então eu vou, se o Senhor permitir, eu vou olhar todos os versículos que a gente tem para olhar. Vamos lá, Provérbios capítulo 20, versículo 5. Olha que coisa maravilhosa esse versículo. Como águas profundas são o propósito do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Olha o que a Bíblia está dizendo. Que o coração do homem é cheio de motivações, mas o homem de inteligência, e por inteligência a Bíblia não está falando necessariamente de capacidade mental. A Bíblia está falando de capacidade de percepção. O homem de inteligência sabe descobrir. A tua criança, o teu filho, pode ter várias razões em fazer o que faz. Só que a Bíblia está dizendo assim:
Se você for alguém perceptivo, você vai saber descobrir o que está acontecendo lá dentro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu acho que eu já dei, mas acho que cabe bem aqui. Eu acho que eu dou tantos exemplos que a Jéssica tinha 8 anos de idade e na mesa ela começou a bater boca. Na mesa da refeição, ela batia a boca com o irmão, com o André. Eles têm uma diferença de 4 anos. E aí falei, corrigi e não resolveu. Aí eu e a Alessi conversamos, a Alessi, o homem de inteligência, sabe descobrir o que está lá dentro. A Alessi foi perceber melhor o dia a dia dela. Sem a gente saber, ela estava assistindo Chaves. Vocês conhecem o Chaves? E no programa Chaves, naqueles programas, tem uma menininha chamada Chiquinha. E a Chiquinha faz o que com os meninos? Bate boca. Ela batia a boca. Tiramos o programa, acabou o problema. Porque quem ganha a mente, ganha a conduta. Vocês estão entendendo? Então a primeira coisa que a Bíblia está falando é para a gente não se desesperar. O homem de inteligência, o homem de percepção, vai saber entender o que está acontecendo com o filho. A gente tem que ter um pouquinho de serenidade. Hoje, tudo está departamentalizado. Manda para o psicólogo, manda para a físio, manda para a fono, manda para o neuropediatra e vai mandando. E vai mandando para os profissionais. Queridos, a nível de paternidade, maternidade, ninguém vai compreender um filho como o pai e a mãe. Em especial, a mãe. Vai saber perceber o que está lá dentro. Então, o primeiro desafio que a Bíblia está fazendo, fica quietinho, apura a tua percepção e vai atrás para verificar qual é a motivação daquilo que o filho está trazendo. Primeira coisa. Agora vejam o versículo 11, 12 e 13. Olha o que a Bíblia diz. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. O Espírito de Deus, ele faz os arranjos na Bíblia de um jeito impressionante. Ele está dizendo assim, até a criança se dá a conhecer. Então entendam o que a Bíblia está dizendo. Até a criança revela o que está dentro dela. A criança manifesta o que está dentro dela. O que ela está fazendo é uma revelação das coisas que acontecem com ela. Por exemplo, eu vou dar duas pistas para vocês. Quando uma criança estiver sob muita pressão emocional, ela tem 2 lugares que ela manifesta. Ela vai borrar a calcinha ou a cueca, ela vai ou com enurese, ou com ecoprese, ou xixi ou cocô, ela vai borrar se ela estiver sob muita pressão, ou ela vai manifestar isso de alguma forma na escola, em especial com crise de pânico. Em especial, pânico, agressividade, em geral são os 2 sintomas extremados, né? Ou irritação demasiada ou medo demasiado. É um sinal que tem alguma coisinha agonizando a alma dessa criança. A gente para e tenta descobrir o que está agonizando ela. Então a criança se dá a conhecer. Mas aí olha que maravilhoso. A Bíblia diz assim, o ouvido que ouve, o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. A Bíblia está dizendo o quê? Pai, mãe, apura o ouvido e apura o olho de vocês. Presta atenção, porque ela está manifestando. Então o problema é a gente ter percepção. Queridos, criança pequena só tem até 12 anos, todo problema emocional de criança pequena só tem um nome. Qual que é? Pai e mãe. Não tem outro nome. É pai e mãe. Se pai e mãe fizerem os ajustes que são necessários, a gente corrige o que for preciso,
dentro do filho. Só que para isso, a gente tem que apurar a percepção nossa, o olho e o ouvido. Faz isso com um coração dependente de Deus. Deus, me ajuda a ver o que está acontecendo. Deus, me dá entendimento daquilo que está acontecendo. Senhor, me ajuda naquilo que está acontecendo. Queridos, fez isto. Você simplesmente vai ver e vai achar a forma de resolver. Vocês estão me entendendo? Se nós dependêssemos, os profissionais, eles têm o valor deles num determinado momento. Mas se nós dependêssemos só de profissionais, como que seria 150 anos, 200 anos atrás? A gente não teria chance de ter gente equilibrada nessa terra. Quem que fazia o equilíbrio há 150 anos, 200 anos atrás? Pai e mãe. Pai e mãe recebem da parte de Deus essa capacidade de regular aquilo que acontece com os filhos. Tudo bem até aqui? Primeiro versículo. Vejam Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, dele não se desviará. Vamos lembrar. O que é ensina a criança no caminho que deve andar? Nós fomos de uma maneira errada, e eu próprio fiz esse ensino errado, ensina o caminho de Cristo. E ainda quando for velho, ela não vai se desviar. Mas se isso fosse verdade, crente não tinha filho desviado. E se tem uma coisa que tem de problema nas igrejas, são os nossos filhos. É impressionante como algumas igrejas adoecem os filhos ao invés de ajudá-los. Então, o que o texto está ensinando? Essa palavra ensina no hebraico, ela é tirada de palato, céu da boca. Essa palavra ensina, ela era usada na cultura judaica apenas em duas situações. Quando uma criança nascia e ela não conseguia fazer aquele movimento de sucção no seio materno, a parteira ia até a borra de vinho, aquele vinho decantado que virava vinagre, passava o dedo naquela borra, aquilo é azedo, ia lá no céu da boca da criança e passava. Qual é a reação da criança? Ela estimulava algo que a criança não tinha. Então, em primeiro lugar, o que ensina a criança? Estimula na criança coisas que ela não tem. Queridos, os nossos filhos vêm com virtudes e defeitos. Então, o que a gente faz com as virtudes? Mantém e estimula. O que a gente faz com os defeitos? Freia e estimula um comportamento oposto. Vocês estão conseguindo entender? Então, filho, a gente tem que saber discernir o que é legal nele, o que não é legal nele, para fazer esse movimento de correção. A Bíblia está dizendo, estimula coisas que você gostaria no teu filho. Tem filho, por exemplo, que é por natureza resistente. Tem criança que chora há alguns meses. Tem criança que vem com uma natureza mais difícil, mais resistente. O que nós vamos fazer nessa criança? Nós vamos instigar um comportamento dócil, um comportamento leve, agradável nessa criança. Nós vamos instigar nela sujeição, não apenas uma determinação errada. A determinação é importante para certas coisas. Se uma criança for determinada em coisa indevida, vai ser ruim. Para algumas coisas a determinação é excepcional, para outras é péssima. Então, instiga na criança esse comportamento. Onde mais era usado essa palavra ensina, esse original? Era usado para o céu da boca do cavalo. Quando você colocava um freio no cavalo. O freio do cavalo tem qual finalidade? Conter e dirigir. Então, todo filho tem necessidade de estímulo em determinadas coisas e de freio em outras.
Vocês estão conseguindo entender? Só que aí prestem atenção no que eu vou falar. Porque eu vou entrar nos textos já que dizem isso. Aqui são os papéis do homem e da mulher. Tem papéis da mulher que entra no papel do homem. Como tem papéis do homem que entra no papel da mulher. Só que o homem tem por característica limite. Homem põe limite em filho. Mãe tem por característica afeto. Não que a mãe não dê limite ou que o pai não dê afeto. Vocês estão entendendo? Mas é a característica, é a ênfase. Então, olha o que o texto está dizendo de Provérbios 22:8. Instiga, ó mamãe, e freia, ó papai. Vocês estão entendendo? Não que a mamãe não vá colocar os limites, ou que o papai não vai instigar determinadas coisas. Mas é uma ênfase. Gente, eu estou dando para vocês 60% da educação do filho de vocês. Nesse princípio. Regulou isso daqui, não tem o que você não faz com o filho. Regulou isso daqui, não tem o que você não faz. Nossa era, não tem nada novo debaixo do céu. Nada. Mas a nossa era, em especial, é uma época onde nós temos uma crise de falta de homem monstruosa. Mas é monstruoso. Sabe por que o povo depreda nesses movimentos? Faz o que faz? Quem que faltou na casa? Há uns 12 anos atrás, 12, 15 anos atrás, o IBGE fez uma pesquisa no país com os adolescentes mais felizes. Sabe o que eles descobriram? Sabe quem eram as crianças e os adolescentes mais felizes do país? Os que tinham os pais desempregados. Por quê? Não adianta, as coisas vão falando por si só. Alguém me falou, eu não assisti, mas alguém me falou que num programa do Fantástico aí, tem alguns meses atrás, foi esse ano no final do ano passado, eles pegaram alguns meninos de rua e eles perguntaram de quem eles tinham saudade. Nenhum deles mencionou pai. Gente, nossa sociedade vive essa tragédia, a de falta de pai. Quando a gente estuda Sodoma e Gomorra, Sodoma tinha um nível de agressividade monstruosa. A cidade, os homens da cidade, velhos, meia-idade e jovens, foram na porta do juiz da cidade, que era Ló, bateram lá, dá aos homens que estão hospedados na tua casa que nós vamos abusar deles. E Ló tentou convencê-los, não conseguiu. Aí esses homens, que eram anjos, colocou cegueira em todos eles, de tal forma que eles não acharam a porta da casa de Ló. Só que quando você estuda no livro de Ezequiel, se não me engano, a cidade de Sodoma e Gomorra era uma cidade altamente próspera. Onde os homens estavam? Sempre que não houver limites, nós vamos ter falta de homem. Os dois textos que eu vou mostrar para vocês a seguir vai esclarecer isso, tá? Então, isso daqui regulado, você regula muita coisa. Que mulher aqui tem a tendência de ser homem? De pôr limite. Que homem aqui que tem mais docilidade e tende a ter um coração mais afetivo? Levanta a mão. Pois é, nós vamos ter que corrigir isso. Não é errado uma mulher pôr limite, não é errado um homem ser afetivo. O que não pode é inverter este papel. Guardem isso daqui, tá?
Vamos andar um pouquinho mais, senão não dá tempo. Isaías 49. Vamos dar uma olhadinha. Versículo 15 e 16. Esse versículo foi mencionado já quando nós estudamos o papel da mulher, algumas semanas atrás. Acaso pode uma mulher esquecer-se de seu filho que ainda mama? Aqui Deus está fazendo uma comparação. Deus está fazendo uma comparação com a figura feminina. Deus está fazendo uma comparação com a figura feminina, com o papel feminino. Acaso pode uma mulher esquecer-se de seu filho que ainda mama? É comum uma mulher se esquecer de seu filho que mama? Não. Mas pode acontecer? Tanto que olha o que o texto diz. De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Então a Bíblia está ensinando que o filho está o tempo todo ligado na cabeça da mãe. O tempo todo. Gente, mãe pressente o que vai acontecer com o filho. Não importa a idade. Mãe pressente, mãe tem um faro para as coisas que vão acontecer com o filho. Para isto, esta mãe tem que estar quieta. Porque se ela estiver muito agitada, a percepção vai lá para o chão. Então, para a mãe ter a percepção apurada, ela tem que ter quietude. Certo? Não que ela vai ficar parada o tempo inteiro, mas a alma dela não pode estar em ebulição, senão ela não percebe. Então, mãe tem o filho o tempo todo na cabeça. É assim que funciona. E aí diz assim, versículo 16: Eis que nas palmas de minha mão te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Então, o que a Bíblia está ensinando? A Bíblia está ensinando que a mãe não se esquece, ela está ligada o tempo todo no filho, que os muros, que ela gravou o filho nas palmas das mãos. Então o que o texto está dizendo? O texto está dizendo que que a mãe consegue perceber com mais delicadeza o que está acontecendo com o filho. Gente, um homem nunca vai chegar a ter a percepção de uma mulher. Por mais sensível que a gente seja, a mãe, ela tem uma sensibilidade com o filho ímpar. Daí a importância da gente não confundir os papéis. Da mãe ser trabalhada no afeto dela. Porque quanto mais tranquilidade afetiva ela for, maior é a percepção das coisas que acontecem com o filho. Por exemplo, vou dar um exemplo que é comum. Você vai corrigir um filho porque ele está arteiro. Em geral, a mãe vira e diz assim: querido, não corrige não, ele só está com sono. Sabe por que o filho está arteiro? O filho está arteiro porque ele está cansado. Ele está com sono. Em geral, a mãe tem essa percepção. A gente não consegue ter. O homem não consegue. O homem é meio racional e ele vai feito um trator em cima das coisas. A mãe, ela consegue ter uma percepção melhor. Homens mais afetivos regulam um pouquinho mais isso. Homens muito racionais têm mais dificuldade com isso. Você vê, eu estou dando um exemplo bobo. Que você pode disciplinar o filho de uma forma indevida, de uma forma errada. Vocês estão conseguindo entender? E aí diz assim: eis que os teus muros estão continuamente perante mim. Qual é a ideia do muro? Aqui está a tua casinha. O que o muro faz? O muro, ele protege o que está dentro, preserva o que está dentro e protege do que está fora. Então, a mãe sabe dizer até onde o filho dá conta de ir, até onde ele não dá conta de ir.
A mãe sabe precisar os horários, sabe precisar a necessidade. A mãe vai saber fazer isso. Nós vamos falar sobre vara já já. Sobre como corrigir o filho. O que a Bíblia traz sobre isso. Só que isso tem que ser bem compreendido. Se o pai e a mãe conseguem cada um estar dentro do seu papel, um ouve o outro e aí eles sabem exatamente como agir, como fazer. Esse é o papel da mãe. Mas olha o papel do pai. Abram no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 12. Versículo 5. Vamos começar com o versículo 4. Hebreus 12, 4. Diz assim: ora, na nossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Aqui a Bíblia está usando a figura do pai, não da mãe. A Bíblia trouxe a figura do pai. Então, que filho há que o pai não corrige? Então presta atenção. O pai estando em casa, é papel dele fazer as correções. Ele não estando em casa, a mãe faz. Mas ele estando em casa, ele precisa fazer. Se ele não fizer, o limite não entra. Queridos, se você ainda não teve a experiência, não tem alguém aqui que tenha criança pequena que não tenha vivido isso. A mãe fala 1, 2, 3, 5, 10 e o filho não ouve. O pai fala quantas vezes para o filho ouvir? Meia. 1 ou 2. Lá é meia. Lá é só pelo bigode. Italiano não é fácil, né? Então, o pai fala 1 ou 2 vezes, é impressionante. Acabou. Acabou o problema. O filho consegue entender. Por que é assim? Porque Deus criou assim. Não importa a cultura. Você pode pegar a cultura que for. Você aplica esse princípio, funciona. É do jeitinho que eu estou falando para vocês. Pai e a mãe, cada um dentro do seu papel. Então, no dia a dia, o que a gente faz? A mãe fica percebendo, vê o que está acontecendo, comunica com o homem, e quando o homem está em casa, ele faz os limites que precisam serem feitos no filho. Você está me entendendo? Com isso, o homem protege a mulher. Se a mulher começar ela a pôr limite, é 1, 2, 3, 5, 10, 15, isso daí satura a criança. A mãe fica chata, ela vira megera, o filho fica aversivo, ela tem que subir o tom de voz cada vez mais para alcançar as mesmas coisas que o homem alcança, falando 1 ou 2 vezes. Então o papel da correção é do pai, mais do que da mãe. O homem, existe no livro de Pedro, 1 Pedro, não abram, 1 Pedro 1,13 diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento no grego é pensamento. Por isso, cingindo, o que é cingir? Cingir é costurar. O homem costura o pensamento na cabeça da criança. A mãe não consegue fazer isso. Por isso, o trabalho tem que ser conjunto. Pega os amigos de vocês. Vocês vão pegar crianças bem educadas. Pode dar uma olhadinha. Você vai ter, ou a criança é muito diferenciada, ou via de regra isso daqui está mais ajustado. Isso daqui ajustou, você ajusta e equilibra o filho. Então, não acreditem em mim, não. Leiam a palavra e podem observar no dia a dia, que vocês vão ver que é exatamente assim como a Bíblia está colocando. Tudo bem até aqui?
Posso avançar? Então, o pai é quem vai colocar o limite. Agora vamos falar. Ainda nesse texto, o versículo 5, ele diz uma coisa curiosa. Ele diz assim: filho meu, não menosprezes a correção. O português, ele é uma língua às vezes infeliz, que ele pode não traduzir com exatidão o grego. Nós temos que lembrar que isso daqui foi sacado do grego. Essa palavra correção significa treinamento. Filho meu, não menosprezes o treinamento que vem do Senhor, nem desmaies quando pelo Senhor você é reprovado. Aí ele diz algo muito interessante, diz assim: pois o Senhor corrige, treina aquele que ele ama e açoita aquele a quem ele recebe. Então olha o que a Bíblia está ensinando. A Bíblia está ensinando que são 2 momentos de disciplina. Um primeiro e um segundo. O primeiro, a disciplina vem pela conversa, o falar. O segundo, a disciplina vem pela dor. Quem não aprende por ouvir, aprende por dor. Queridos, nós admitimos isso em várias situações da vida. Por exemplo, por que o roubo aumenta? Via de regra, porque não há punição. Não tem punição, não tem lei, ou não tem um sistema que pune. O que acontece? As pessoas, enquanto elas não se sentirem punidas, doídas naquilo que elas estão fazendo, elas não fazem a correção delas. A gente admite isso em qualquer lugar. Por que nós teríamos problema de admitir isso com a educação de filhos? A dor, obviamente que por dor, eu estou falando algo leve, simples, tolerável. Eu já vou explicar para vocês como é que é isso. É uma regra da vida. Quem não aprende por ouvir, aprende por sofrer. Na vida adulta não é assim? Por que vocês acham que na infância não vai ser assim? Quem não aprende por ouvir, aprende por sofrer. Só que presta atenção no que eu vou falar. Com quanto menos o filho aprender no ouvir, melhor para ele. Se eu tiver que gritar para ele me ouvir, na vida adulta alguém vai ter que gritar para ele ouvir. Se ele aprender a me ouvir num tom baixo, André, Jéssica, venham cá. Se eles me ouvirem num tom baixo, eles quebrantam, eles se submetem àquilo com menos. Vocês estão entendendo? Se o filho tiver que ouvir apenas com a dor, na adolescência, que tipo de dor ele vai ter que ouvir? Que tipo de dor ele vai ter que passar para ele poder se arrepender? Então, com quanto menos a gente conseguir, muito melhor. Faz sentido para vocês? Daí esta organização no sistema familiar, definindo o papel da mulher e definindo o papel do homem. Quanto mais ajustado for e com quanto menos a gente conseguir, muito melhor para os filhos. A minha filha, ela é um doce, grudada na mãe, em mim, o tempo todo. Mas ela teve um espírito resistente. Hoje, extremamente maleável, mas altamente resistente lá atrás. Nós tivemos que dar o dobro da atenção, o dobro do afeto, o dobro da conversa, para conseguir nela o que a gente, com uma certa facilidade, conseguiu no André. O André era mais fácil, ela era mais resistente. Só que pronto, ajustamos e os dois já regularam um com o outro. Vocês estão me entendendo? Então não importa o jeito que ele vem, importa o ajuste que a gente tem que fazer
em cima deles. Então, vocês estão entendendo esses dois momentos aqui? Agora eu vou começar a explicar esses dois momentos lá no livro de Provérbios. Então, nós nunca produzimos uma dor no filho sem antes termos tentado ganhá-lo pela conversa. Muitas vezes. Muitas vezes, tá? Vamos voltar a Provérbios. Abre em Provérbios 12, versículo 1. Diz assim: então eu estou falando sobre disciplinar filho. Sobre o alvo nosso é ter um filho disciplinado, bem educado, tranquilo, que vive a vida com normalidade, brinca, sobe, desce, faz as coisas, porém disciplinado, tá? A gente não quer um adulto, a gente quer uma criança, porém uma criança disciplinada, certo? Esse é o alvo nosso. Provérbios 12:1 diz assim: quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Então presta atenção, disciplinar um filho não é ganhar a conduta dele. Vai escovar os dentes, vai escovar os dentes, vai escovar os dentes. Não é ganhar ele escovar os dentes. Disciplinar um filho é ganhar o entendimento dele. Escovar os dentes é importante. Talvez eu vou ter que repetir que escovar os dentes é importante por quantos anos? Um bom tempo. Talvez eu vou ter que repetir isso por uns 2 anos. Semana que vem nós vamos estudar um versículo, aí eu vou deixar isso mais claro. A Bíblia diz o seguinte, que o filho tem que ser treinado na mente e tem que ser treinado na conduta. São 2 treinamentos, o da mente e o da conduta. Como que funciona a alma? Pensamento, emoção e vontade. Como é que eu ganho a vontade? Ganhando a mente da criança. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Então a finalidade da gente é ganhar o entendimento da criança. Essa é a grande finalidade. Agora, queridos, isso é um processo, você pode colocar até seus 12 anos de idade. E depois, até os 25, são 2 grandes fases, que nós vamos explicar coisas diferentes. O alvo da gente é a mente do filho, o alvo não é outro, é ganhar o entendimento. Todo paciente meu dizia que eu era um poço de tranquilidade, mas os meus filhos diziam que eu era bravo. Quando o André atingiu 12 para 13 ou 13 para 14, eu não me lembro, aí eu assustei. Porque eu descobri o seguinte, que como eu era bravo, ele me obedecia, perto de mim. E longe. Será que ele ia obedecer? Aí eu assustei. Aí eu fui atrás de tentar ser amigo. De tentar imitar o padrão que a Alessi tinha com eles, que era um padrão de uma amizade extraordinária. A Alessi é uma excepcional mãe. De tentar entender aquilo que ela fazia e tentar ir atrás disso daí. Aí eu mudei completamente tom de voz, forma de falar, maneira de abordar. Eu, por exemplo, conversava em cima de certo e de errado. A Alessi batia papo. Então, conversar comigo seguia uma regra. Ou eles estavam certos, ou eles estavam errados. Como o chefe não erra, só se equivoca, né? Coitados, eles sempre iam estar errados. Então, aí esse negócio me preocupou, porque eu vi que eu tinha o risco de ter ganhado a mão e não ter ganhado a cabeça. Então, o grande alvo na disciplina é gerar entendimento dentro da cabeça do filho. Por isso que a partir dos 12 anos, sim e não basta. A partir dos 12 anos, nós temos que explicar. Nós temos que gerar neles compreensão do que é e de como é. Vocês estão lembram da aula passada? Lembra que até o 4º ano de vida, filho não tem memória? Por isso nós vamos repetir muitas vezes, tá? Então, o alvo nosso é ganhar a mente. Isso está bem compreendido?
Obviamente que se o filho não tem memória até o 4º ano de vida, então nós vamos ter que trabalhar, repetir muito até esse período. Se dos 4 em diante ele vai começando a formar a memória e a linguagem, então a minha conversa vai ampliando gradativamente. Eu não vou conversar com uma criança de 5 como eu converso com uma de 10. A de 5 tem um vocabulário limitado. Eu tenho que conversar no vocabulário dele. Não é para conversar infantilizado, meu bebê, vem cá. Não é para conversar de forma infantilizada. Salvo um momento ou outro de brincadeira. Mas a gente vai melhorando a conversa à medida que a criança vai pegando mais palavras, vai aumentando o grau de compreensão dela. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Então, este é o alvo nosso. Tem um texto em Provérbios, eu não coloquei ele aqui, mas a ideia é mais ou menos a seguinte: o pai comunica para a criança um assunto que uma mulher leva 10 minutos para falar com o filho, o homem fala em quanto tempo? 1 minuto. E aí ela pergunta, o que é isso? 2 minutos. Ele comunica assim, pam. Então a ideia é a seguinte: o homem vai falar com a criança de um jeito objetivo, a mulher vai pegar aquela informação e vai esparramar aquela informação na cabeça do filho. Ela vai trabalhar aquela informação na cabeça do filho. Vocês estão me entendendo? Então, cada um dentro do seu papel. E aí tudo vai dando certo. Vejam, agora eu vou te responder, Nayara. Provérbios 16, 21. Olha o que diz em Provérbios 16, 21. Diz assim: o sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. A doçura no falar aumenta o saber. Eu tenho condições de ser dócil e ao mesmo tempo firme? Vocês estão entendendo? Então, é um engano de que se eu for duro no tom de voz, incisivo no tom de voz, às vezes um pouco mais alto, o filho vai entender. A Bíblia está dizendo o seguinte: a doçura aumenta o saber. Então, como é que é a comunicação de vocês? De que jeito que vai penetrar na cabeça do Nicolas? Com doçura. Quanto mais dócil e tranquilo a gente é, mais aquilo penetra na mente da gente. Se alguns de nós formos avaliar aqui, todos nós tivemos um ou outro professor na infância que a gente gostou. Se eu for investigar, qual era o tom de voz desse professor? Mais dócil, mais sereno. Então a doçura no falar aumenta o saber. Quem é dócil, quem é gracioso, aumenta o saber. Está fazendo sentido? Só que aí eu empurrei a mulherada para uma situação difícil. Porque como é que a gente vai ser dócil nos dias de hoje? Com tanta coisa. Só que é assim que funciona. Você quer alimentar a cabeça dele? Você vai ter que ser tranquilo e sereno na forma de informá-lo. A criança começa a elaborar a fala em torno dos 2 anos de idade. É ali que o aprendizado mais incisivo vai começar. Até então, a criança ela tem muita sensação física. Então, se você fizer isso daqui, pôr no colo uma criança abaixo de 2 anos, ela está entendendo a graciosidade. Ela está entendendo que você é grácil de fazer isso daqui. Mas quando começa a linguagem é que dá o conhecimento. Né? Vamos mais. Agora eu vou falar sobre, eu estou saindo da conversa. Tá? Agora eu vou falar um pouco sobre como produzir a dor. A Bíblia ela dá uma sugestão. A Bíblia dá uma sugestão, ela não diz até que idade, então eu vou sugerir para vocês. Mas a Bíblia sugere, o livro de Provérbios, para a gente usar a vara. O que é a vara? A vara é uma vara. Uma varinha. A Bíblia dá essa sugestão para produzir essa dor. Qual é o lugar em que você pode fazer isso?
Só. Deus fez com um tanto de carne aqui, porque não tem risco, não tem músculo, não tem nervo, não tem osso, apenas aqui. Apenas aqui. Então essas sugestões sobre vara, é isso que a Bíblia está mencionando. Não é chinelo, não é mão, não é cinta, não é nada disso. Não é puxão de orelha. Queridos, eu já peguei filhos com isso daqui deslocado. A Bíblia está propondo, depois de ter esgotado a conversa, produzir uma dor bem simples e objetiva. Porque aquela dor faz na criança a correção dela. Ela entende que aquele comportamento dela é um comportamento errado pela dor. Gente, vara, eu falei isso para vocês semana passada, vara não é mágica. A vara produz dor, que produz arrependimento. A dor tem a finalidade de produzir arrependimento dentro de nós. Só isso. Vocês estão entendendo? Isso funciona na vida. Vocês acham que não vai funcionar na formação de um filho? Então, vejam lá, Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. Eu estava uma vez com a Jéssica numa piscina, e a Jéssica tinha talvez uns 3, 4 anos de idade. Então, eu agarradinho nela, pulando de sapinho, dentro da piscina. Mas ela abraçada em mim, sabe aquele momento de pai e filho? Eu lembro até hoje. Aí eu falei, ai filho, o papai te ama tanto. Aí ela respondeu assim, mas eu não amo o senhor. A Jéssica sempre foi. Aí eu dei uma disfarçada, né? De sapo eu virei um girino. Continuei pulando, eu esperei um pouquinho, eu falei, e por que você não ama o papai? Porque o senhor bate em mim. Aí eu citei esse versículo. Você sabia que a Bíblia diz que o papai que ama cedo disciplina? Você sabia que a varadinha que o papai dá em você é uma expressão de amor, que se eu não te amasse, eu não ia fazer isso? Gente, nunca mais. Ficou resolvido na cabeça dela. A gente pega e esclarece. Quem ama, cedo disciplina. Agora, o que é cedo? Eu vou dizer o seguinte, a Bíblia não dá o prazo. O que é cedo? Quando que a gente vai usar a vara numa criança? O que é cedo? Vocês lembram que nós temos que separar criancice de rebeldia. Isso já foi dito. Você nunca corrige uma criancice. Você só corrige uma rebeldia. Fez sentido? A criancice é natural de uma criança. Então, criancice a gente orienta, mas a gente não tem que disciplinar com vara uma criancice. A gente corrige toda vez que a criança sai da criancice e ela entra na rebeldia. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Nunca discipline antes de alguns meses. Você não vai pegar um recém-nascido e disciplinar. Por que eu estou colocando alguns meses, sem precisar quantos meses? Porque você tem que estar muito seguro de como é que a criança funciona. Você tem que estar muito seguro de que aquilo é uma arte dela, de que aquilo é uma manha, de que aquilo não é uma dor, não é um problema da casa. Você tem que estar muito seguro nisso daí. Então, espere alguns meses até você ter bastante compreensão de como que é a criança. Uma vez que você compreendeu e que a criança começa a entrar na rebeldia, aí então, ou pai ou mãe começam a fazer a correção. Tudo bem? Quem ama, cedo disciplina. Eu já vou falar para vocês como que a gente faz. Vejam, Provérbios 19, 18.
Diz assim: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Olha a força do texto. Então a Bíblia está dizendo o quê? Produz só uma dor. Então lá em casa a gente seguia, eu já vi gente bater com vara de um jeito muito errado. A ideia aqui é qual? Quando você for corrigir o filho, uma varada. Você vai levar o filho para o teu quarto, você vai sentar, você vai colocar ele na tua perna aqui, entre você, na tua frente. Você vai mais uma vez conversar, porque você já conversou outras. Você vai mais uma vez conversar. Filho, você entende que o papai não quer que você faça isso? Você não está obedecendo. E você precisa entender que obedecer é importante. Se você não obedecer o papai, você acha que você vai obedecer o professor? Você acha que você vai obedecer o policial na rua? O juiz? E o que é pior, você acha que você vai obedecer a Deus, meu filho? Então é importante você ouvir o que o papai está falando e obedecer. Você vai deitar ele aqui, você vai abaixar a cuequinha ou a calcinha, uma varadinha. Opa! Tem que ter dor. Uma. Calcule a varada na sua mão, porque tem vara e vara. Calcule ela na sua mão e aí, uma varadinha. Ele vai sentir aquela dor e ele vai começar a chorar. O que você vai fazer? Você vai abraçar ele e deixar ele chorar com você. Quando você abraçar ele e deixar ele chorar, que recado você está transmitindo? Detestei o que você fez, mas continuo amando a sua pessoa. Nós estamos separando a conduta da pessoa. A minha geração, por exemplo, os pais diziam assim: vai para lá, fica lá que eu não quero te ver. Isso daí você transmite qual ideia? De que além da conduta, a pessoa também é rejeitada. E Deus rejeita o pecado, mas Deus nunca rejeita o pecador. Então o filho vai ficar aqui, vai chorar com você. Ore com o seu filho por aquilo e libera ele. Gente, é para funcionar 1 ou 2 semanas. Vai lá para o chão. Aquela agitação do filho. A menos que tenha algum outro problema mais sério. É para diminuir essa agitação. Tudo bem? Então, é para produzir uma dor. E pronto. Vejam, Provérbios 22:8. O que semeia injustiça colherá males, e a vara da indignação falhará. A vara da indignação falhará. O que é uma pessoa indignada? Uma pessoa indignada é uma pessoa ferida. A Bíblia está dizendo o quê? Se você corrigir seu filho ferido, isso daí vai falhar. Então, guardem o que eu estou falando. Você nunca, mas nunca, é um dos poucos nuncas da Bíblia. Você nunca pode disciplinar o seu filho irritado. Porque se você fizer, você vai correr o risco de exagerar na mão, de fazer coisas indevidas. Nós temos uma história, eu acho que eu já contei para vocês, uma história verídica que aconteceu em Belo Horizonte. Sujeito cristão comprou um carro novo. Primeiro carro novo dele. No primeiro fim de semana, o que ele fez com o carro? Foi lavar o carro. O menino pegou uma pedrinha, 5 anos de idade, de fora a fora no carro. O pai viu aquilo, dobrou a mangueira e deu nas 2 mãos dele. Eu sei que uma das mãos da criança foi amputada. No hospital, eu ouvi isso do pastor deste homem. No hospital, gente,
Tem coisa que é insana. A criança diz para o papai: papai, agora eu nunca mais vou riscar o carro do senhor, viu? Porque não tinha mais. Nunca disciplina irritado. Quem aqui tem tendência de ficar irritado? Você dá 10 voltas na quadra. Espera o dia seguinte. A disciplina só tem que ser na hora com o filho abaixo de 4 anos de idade. Acima de 4 anos dá para esperar de algumas horas a alguns dias. Nunca, nunca discipline com raiva, porque a vara da indignação falhará. Meus queridos, a Bíblia é perfeita. Semana que vem faltaram 4 versículos e algumas sugestões. Semana que vem nós terminamos.